Vamos falar desse livro aqui? Oi, 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 guys! Tudo bem? E sim, finalmente dei as caras aqui pra você. Primeiramente, feliz ano novo! Eu provavelmente vou ter postado esse vídeo no primeiro dia de janeiro, então feliz ano novo pra quem está assistindo. E um recado rápido é que a partir de hoje, pelo menos toda quinta-feira, eu vou querer trazer um vídeo um pouco mais longo. Não é 100% de certeza ainda, mas eu tenho quase certeza que vai ser todas as quintas-feiras que eu vou estar trazendo esses vídeos um pouco mais longos pra vocês, falando de séries, de filmes, de desenhos e demais coisas. Mas vamos parar de enrolação e vamos ao assunto principal de hoje, que é Jantar Secreto. Lembrando, guys, que eu terminei de ler Jantar Secreto há mais ou menos uma semana atrás. E há uma semana atrás, eu já deixei a minha opinião num vídeo curto que eu fiz no meu TikTok e no meu YouTube Shorts, falando de uma forma bem rápida se vale a pena ou não ler o livro. Para os curiosos de plantão que realmente só querem saber se vale a pena ou não, sem pontos técnicos nem nada, ao meu ver, Jantar Secreto, se você é uma pessoa que não é tão sensível, que tem mais de 18 anos e que gosta desses temas de mistério, suspense e de um terror mais realista, entre aspas, eu diria que é um ótimo livro sim, que vale a pena sim você começar a ler. Agora, se você quer saber de forma um pouco mais aprofundada o que eu achei da narrativa, dos personagens e dos eventos que tem dentro desse livro, aí esse vídeo já vai ser mais para explicar de forma técnica essas outras questões que eu achei perante ao livro. Lembrando também, guys, que tudo que eu vou falar a partir de agora é totalmente baseado na minha opinião. Então eu vou trazer aqui 3 categorias que eu vou estar falando para me aprofundar no livro. Essas 3 categorias são a narrativa do livro, os seus personagens e os eventos que acontecem dentro do livro. De forma a resumir, a narrativa é a forma como a história é contada, então falando da linguagem, falando de como o livro é escrito, se é a primeira, segunda, terceira pessoa, falando se dentro do livro tem alguma outra coisa que facilita na nossa leitura, então se tem mais alguma coisa que faz com que a gente tenha um envolvimento ainda maior dentro da história. Os personagens em si, acho que é meio básico para falar se os personagens são bem desenvolvidos, se eles são aprofundados, se tem alguma carga emocional, se eles trazem alguma coisa do passado deles, se são personagens complexos, enfim. E os eventos do livro. E eventos é uma terminologia que eu criei para falar de livros, que são basicamente aqueles momentos dentro de um livro onde os leitores mais têm a sua atenção chamada. Então são aqueles momentos em que nós, leitores, muitas vezes nos lembramos de um livro por conta de algum momento que acontece dentro do livro e classificar se esses eventos são bons eventos ou não. Bons eventos são aqueles eventos que trazem algum complemento para a história, então traz um desenvolvimento, melhora a trama, melhora o personagem, e eventos ruins são aqueles eventos que só acontecem para chamar a atenção do leitor e não tem mais nenhum outro propósito. Essas vão ser as 3 categorias que eu vou estar trazendo nesse vídeo para falar um pouco de Jantar Secreto. Novamente, lembrando que tudo que eu vou falar daqui pra frente é a minha opinião. E estamos falando de um livro, guys. Então, se vocês têm uma opinião diferente, contrária à minha, tudo bem, podem falar, cada um tem a sua opinião. E eu vou adorar ver outras perspectivas além da minha sobre esse livro aqui. E beleza, guys, vamos começar? Falando sobre a narrativa de Jantar Secreto de Rafael Montes. Galera, narrativa, como eu expliquei de forma bem rápida, narrativa é a forma que a história é contada. Então, se é na segunda, na terceira, na quarta pessoa, como é a linguagem utilizada, como são o formato dos capítulos, se tem mais alguma coisa para fazer com que a gente se sinta mais imerso dentro da história. E, na minha opinião, também de forma direta, eu achei que a narrativa de Jantar Secreto é uma narrativa muito boa de se ler. Lembrando que tem aquelas coisas que eu já citei no início do vídeo, você não pode ser uma pessoa sensível lendo esse livro, tem que ter mais de 18 anos e tem que estar ciente que, bom, Jantar Secreto vai ser uma história que vai falar de alguns temas pesados e tudo mais, então tem que estar bem consciente disso. Levando isso em conta, eu ainda assim acho a narrativa do livro muito bem construída. O Rafael, ele tem um cuidado muito grande na hora de usar palavras simples, é uma leitura gostosa, é prática de se ler. Principalmente pessoas jovens em si, não tem aquelas leituras, aquelas palavras mais robustas, mais complexas que a gente veria, por exemplo, em clássicos da literatura. O que, ao meu ver, é muito legal, porque significa que qualquer pessoa que saiba ler minimamente, né, que tenha o mínimo de técnica de leitura e que já esteja acostumado a ler ou até que queira começar no mundo da leitura, consiga ler o livro com facilidade. Não vai ter que ficar engasgando em algumas palavras, tendo que voltar capítulos para tentar entender o que está acontecendo, porque os capítulos são escritos de uma forma muito fluida, muito gostosa de se ler. Outra coisa que eu gostei bastante na narrativa, além da linguagem simples, e aliás, o livro ele é escrito na primeira pessoa, então a gente acompanha toda a história do ponto de vista de um dos personagens, que é escrito na primeira pessoa. Uma coisa que eu gostei é que os capítulos eles não são tão longos. Isso é um ponto muito importante caso alguém esteja começando a ler ou queira retomar a leitura ou simplesmente não goste de uma leitura tão pesada. Os capítulos têm alguns capítulos que são maiores, o que é normal, mas
tem muitos capítulos que são tranquilinhos, são curtos de ler, e isso facilita no desenrolar da leitura, faz com que você leia muitos capítulos, avance bastante na história, mesmo sem perceber. E outra coisa que eu achei muito interessante também, que o Rafael acrescenta no livro, é o fato de que ele acrescenta alguns estímulos visuais para fazer com que, novamente, a gente se sinta mais imerso dentro da história. Então, por exemplo, não querendo dar spoiler, mas tem um dos capítulos do livro onde vai ser totalmente narrado por uma conversa de WhatsApp. E funciona muito bem, porque talvez, falando assim, você fala, nossa, cara, mas então deve ser difícil acompanhar. Muito pelo contrário, mesmo sendo uma conversa de WhatsApp, que é utilizada ali, é super fácil da gente manter, é super fluido de captar o que está acontecendo ali, a gente não fica com dúvidas do que está acontecendo. E tem mais alguns capítulos, que por exemplo, são capítulos curtos que são cartas, e isso é muito interessante também, porque são capítulos que servem para a gente entender um pouco mais a natureza de outros personagens em si, que esses capítulos que são cartas são específicos para um personagem. Tem alguns momentos do livro onde ele também utiliza-se de imagens, então, por exemplo, a gente vê um desenho que um personagem está vendo, a gente vê através dos olhos desse personagem. Tem momentos onde a gente vai ler, vai ter capítulos menores que vão ter trechos pequenos, que também vão complementar a atmosfera do livro. Então, por exemplo, também sem querer dar spoilers, mas Jantar Secreto, né? Falando de jantares, tem um capítulo onde vai ter uma receita. E é interessante porque aí a gente também se sente mais imerso dentro daquele livro, a gente consegue ver aquilo que os outros personagens estão vendo dentro da história. Então a receita que o personagem vê no livro, a gente também consegue ver. E isso é um ponto que eu achei muito interessante enquanto eu lia Jantar Secreto. Então, de forma a resumir, narrativa muito top de linha, você não vai ter problemas com a narrativa, quer dizer, a não ser que você realmente tenha bastante dificuldade de atenção e tudo mais, mas eu acho difícil porque a narrativa é sim muito boa e consegue prender a atenção do leitor enquanto ele lê. Falando agora dos personagens do livro, esse é um tema um tanto complexo, polêmico, mais complexo do que tudo pra mim falar. Tenho críticas e ao mesmo tempo tenho coisas positivas a falar sobre os personagens de forma geral. Começando pelas negativas, certo? Ao meu ver, muitas decisões no livro, muitos eventos, não falando dos eventos das coisas que chamam a atenção do leitor, mas muitos ocorridos dentro do livro, muitos conflitos poderiam ter sido evitados se os personagens não tomassem decisões tão incoerentes. E eu não tô brincando. Tem momentos em que a gente vai lendo e sabe aquela vibe de filme de terror? Que você fica assim, não faz isso, pelo amor de Deus, você tá sendo idiota fazendo isso. É a mesma vibe. Então vai ter momentos em que vai causar uma leve irritação por conta de decisões que não precisavam ser tomadas, tinham decisões que poderiam facilitar, que evitariam certos conflitos, porém ainda assim os personagens optam por essas decisões. E, assim, de certa forma é até ok, porque a gente fala, se não tivessem tomado essas decisões, não aconteceria o que acontece no livro. E a gente tá aqui pra ler uma história de mistério, de suspense, de terror, então a gente quer isso. Mas não deixa de ser irritante, porque tem outros livros que mesmo sendo livros de terror, de mistério e tudo mais, eles conseguem fazer personagens que tomam decisões inteligentes, tomam decisões minimamente humanas, decisões que façam sentido, e mesmo assim manter o clima de terror e de suspense. Essas decisões muito falhas, na minha opinião, me tiraram um pouco da imersão do livro. Então tinha momentos que eu ficava, cara, pra que você tá fazendo isso? Tinha outras formas de você fazer isso, não precisava fazer desse jeito. Mas não chega a ser algo que estraga o livro. Até porque isso acontece em alguns momentos, mas não é tão recorrente assim. Então até que dá pra dar uma passada de pano nessa burrice que alguns personagens apresentam ao longo da história. Porém, vamos parar de falar das coisas ruins, vamos falar de pontos positivos. E falando de alguns pontos positivos, uma coisa que eu gostei dos personagens é que apesar deles apresentarem características que poderiam ser muito bem colocadas como estereótipos, muitos personagens, não são todos, né, desses 5 principais, a maioria deles consegue fugir desse estereótipo, que eu achei muito legal, muito interessante, de certa forma. Karen, como assim eles fogem desses estereótipos? Por exemplo, um dos personagens, isso aqui vai acabar sendo spoiler, mas não é tão relevante assim, um dos personagens do livro é homossexual da história. Só que a personalidade dele não fica girando em torno dele ser homossexual. O que é algo que, se você acompanha livros antigos, séries, filmes antigos, sabe que é muito comum. Quando tinha um personagem homossexual, ele era homossexual, ele não tinha mais nada a acrescentar. E o livro consegue derrubar essas barreiras desses estereótipos. Eu não vou aqui dar mais spoiler dos personagens, mas de uma forma geral, a grande maioria deles, mesmo tendo estereótipos, mesmo tendo características que poderiam muito bem ser lidas como estereótipos, o Rafael, o autor, consegue desviar desse comum, dessa ação comum, que seria, nossa,
ir fundo nos estereótipos e consegue dar mais camadas, dar mais desenvolvimento, dar, enfim, mais camadas aos personagens. Isso é algo que eu também achei interessante, que a maioria dos personagens tem um passado, tem algo que faz com que faça sentido eles estarem no momento que estão. Então todos eles ali têm, de certa forma, alguma motivação. Todos eles ali têm um passado, têm uma carga emocional ou física que eles carreguem. E isso também é muito interessante, porque mostra que são personagens complexos, são personagens que têm peso, não são superficiais, não são planos. E isso é muito interessante e é muito importante quando a gente está lendo um livro de mistério / terror, de certa forma quando a gente está lendo qualquer livro. Não é nada legal a gente estar lendo aqueles personagens que são superficiais igual uma parede. Outra coisa que eu também gostei, falando dos personagens, é o fato de que não são todos, mas grande parte deles apresenta assim um desenvolvimento bem interessante. No contexto do livro aqui, de Jantar Secreto, não estamos falando de um desenvolvimento bonitinho, né? Um desenvolvimento, os personagens eles evoluem, se tornam pessoas melhores. No caso de Jantar Secreto, se você sabe do que se trata o livro, você sabe que é meio impossível alguém ter um desenvolvimento de se tornar uma pessoa melhor na situação que o livro apresenta. E falando nesse contexto, tem personagens que realmente melhoram, têm esse desenvolvimento ao contrário. Então, em vez deles se tornarem mais humanos, eles perdem a humanidade ao longo do livro. Não são todos, obviamente, e cada personagem, na verdade, tem um desenvolvimento específico de cada um, o que é muito interessante, até porque são personagens com personalidades diferentes. Isso é outro ponto interessante, que não é nada legal também a gente ler algum livro ou filme em que todos os personagens tenham a mesma personalidade, às vezes só mudam características físicas, mas a personalidade é a mesma. Aqui não, todos os personagens têm sua personalidade específica, o que é muito legal, o que é muito interessante, apesar de se basear um pouquinho nesses estereótipos. E sim, falando dos estereótipos também, não é toda vez que o autor consegue desviar dos estereótipos. Vai ter algumas piadinhas, algumas brincadeirinhas, algumas situações que o autor vai sim se aproveitar dos estereótipos dos personagens. Porém, ainda assim, não chega a ser algo tão incômodo para os personagens só se basearem nos estereótipos. E como eu falei, muitos personagens desses 5, eles têm sim um desenvolvimento interessante na história com base na personalidade de cada um deles. Então, para mim, os personagens, tipo assim, não são perfeitos, mas são bons personagens que poderiam sim ser melhorados, mas que de uma forma geral já entregam muito mais do que personagens superficiais e totalmente baseados em estereótipos. E por fim, galera, os eventos. Eu dei uma explicação já bem rapidinha do que são eventos ao meu ponto de vista, lembrando que é algo que eu nomeei para falar dos meus livros, para falar dos livros, né, de forma geral, para trazer as críticas aos livros, que os eventos são aqueles momentos do livro onde a nossa atenção como leitores é captada. Então, é aquele momento que a gente está lendo o livro e a gente fica tipo, nossa, olha isso aqui que acabou de acontecer. E muitas vezes a gente acaba se lembrando de um livro apenas por um evento. Às vezes a gente nem sabe os nomes dos personagens, talvez nem lembre tanto assim a história do livro, como a história corre, mas a gente vai se lembrar de um evento. E assim, de forma a resumir, muitas vezes, na maioria das vezes, um livro pode ter de um evento só a mais de 6, 5. Mais de 6 eventos eu acho mais difícil, mas normalmente o livro tem de 1 a 6 eventos. Então, de 1 desses momentos impactantes a 6 desses momentos impactantes que chamam a atenção do leitor. E, como eu falei também no início do vídeo, ao meu ver, tem algumas formas de classificar desses eventos, que é eventos bons e eventos ruins de forma bem resumida. Outra coisa que também é interessante passar aqui é que eventos não é algo que vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, eu posso ler o livro Jantar Secreto e eu posso falar, nossa, pra mim esses 4 momentos são os mais impactantes. De repente, um amigo meu, uma amiga pode ler e falar, não, eu acho que só tiveram 3 momentos impactantes, que são os eventos. Então, na realidade, os eventos em si é algo um tanto pessoal, porque para cada pessoa, um livro pode chamar a atenção em determinado ponto, beleza? Mas voltando, lembrando que eu estou levando em consideração os momentos em que eu achei impactante, e ao meu ver, Jantar Secreto tem sim bons eventos. Karen, o que são bons eventos? Eventos esses que ou fazem a história se desenvolver, ou fazem algum personagem se desenvolver, ou fazem a gente entender um pouco mais do universo onde ocorre aquela história. Então, no caso de Jantar Secreto, ao meu ver, a maioria dos eventos são bons eventos, porque apesar de serem chocantes, apesar de serem grotescos, porque estamos novamente falando de um livro de terror / suspense, são eventos que fazem com que a gente entenda o que está acontecendo, que a gente se aprofunde na história. São eventos esses que fazem com que a gente entenda mais os personagens daquela história, fazem com que a gente consiga se aprofundar mais no universo onde a história ocorre. E novamente, não são todos os eventos que vão ser perfeitos, até porque, como eu falei, provavelmente se teve algum evento aqui que eu não gostei, talvez pra mim esse foi um evento ruim. Que é um evento que às vezes, chama atenção, mas que não traz nada de interessante pra história. E ao meu ver, Jantar Secreto conseguiu mesclar muito bem essa questão. Então, tem muitos eventos que chamam a atenção,
e ao mesmo tempo são eventos que trazem sim um bom desenvolvimento para a história, o que ao meu ver é algo muito importante quando falamos de um livro de mistério/terror. E então, galera, de forma a resumir, ao meu ver, Jantar Secreto é sim um livro que vale a pena ser lido. Em N questões, como eu falei, se você não é uma pessoa sensível, tem mais de 18 e tal, é um livro que vale a pena ser lido. Se você, por exemplo, quer começar a ler livros do Rafael Montes, se você quer começar a ler livros de terror/suspense um pouquinho mais pesados, se você quer ler livros sobre, né, o foco principal desse livro, que, né, quem conhece Jantar Secreto sabe qual que é o principal foco do livro, eu só não vou estar falando aqui, senão o YouTube corta a minha cabeça. Mas é um livro que, ao meu ver, sim, vale a pena de ser lido. Como eu comentei, tem umas coisinhas que poderiam ser melhoradas, algumas coisas que poderiam ser alteradas, mas, de forma geral, é um livro que, sim, vale a pena. Mas, enfim, guys, por hoje é só. Essa foi a minha crítica/análise de Jantar Secreto, sem spoilers. Lembrando que tudo isso aqui que eu falei foi totalmente baseado na minha opinião. Eu não vi nenhum outro vídeo, nenhum outro criador de conteúdo pra tirar outra conclusão. Então tá tudo bem se você discorda, se você acha que eu tô certa, enfim. E se vocês têm alguma ideia diferente ou se concordam, deixem aí nos comentários. Eu vou ficar feliz em ler um pouquinho mais da opinião de vocês sobre Jantar Secreto. Também comentem se vocês acham interessante esse estilo de vídeo, onde eu mostro o rosto e onde eu falo por mais tempo, fazendo críticas, análises e tudo mais. O próximo vídeo provavelmente vai ser eu falando de outro livro do Rafael Montes, que eu também já li faz um tempinho, que é o Sui. Não vou poder estar terminando aqui o nome do livro, mas é esse livro aqui. E por hora é isso, guys. Então, um grande beijo, abraço pra todos e bye bye!